Chegamos no dia em que os chineses tomam a dianteira na busca pela vacina contra o coronavírus. Eles fizeram testes em moradores de Wuhan e 60% foram imunizados, mas quase 9 em cada 10 apresentaram efeitos colaterais. A empresa americana, que também tinha anunciado testes de vacina com sucesso em seres humanos, estima que a produção em massa vai custar US$ 1 bilhão. Ao todo, 10 empresas já chegaram à fase dos testes clínicos, mas ainda não há data para a produção em larga escala. A Organização Mundial da Saúde suspende o uso da cloroquina depois de testes com quase 100 mil pessoas apontarem elevado risco de morte. A abertura de um shopping em Belo Horizonte provoca fila de clientes no meio da rua. No Rio, o prefeito Marcelo Crivella decide manter a quarentena, mas abrir as igrejas. Jornalismo em pauta. O jornal conservador britânico The Telegraph diz que Bolsonaro é o homem que destruiu o Brasil e afirma que o presidente brasileiro é o Trump dos trópicos. E uma lição de mau jornalismo do repórter que expôs a relação dele com a fonte. Sabe de quem se trata? Ninguém mais, ninguém menos do que Anitta. Eu vou disponibilizar todos os áudios da Anitta falando mal da Ivete, da Pablo, da Preta, da Simária, da Bruna Marquezine e da Mariana Rui Barbosa. Eu sou o Guto Abranches e o ClickTube News está no ar para trazer para você informação relevante, praticar jornalismo sério e prestar serviço. Oi pessoal, estou aqui com essa toalha, iniciando aqui essa edição do ClickTube News desse jeito meio atrapalhado. Eu estava tentando fazer aqui alguma rama, mas eu não tenho muito jeito. Enfim, a toalha é uma homenagem, né? Você não sabe? Fique sabendo, uma homenagem ao Dia Geek. Não deu muito certo. Eu vou continuar tentando, né? Vou continuar tentando, quem sabe até mais adiante no jornal eu consigo alguma coisa com essa toalha. Mas eu estava falando que hoje é o dia da toalha. É uma homenagem ao universo geek. Daqui a pouquinho a gente vai estar aqui com o nosso amigo geek, o nosso homem que vem do futuro, que volta para o futuro, que não tem dificuldades nem barreiras, o nosso Armindo Ferreira. É ele que vai nos falar mais sobre as histórias desse universo sensacional, divertido, ritmado, colorido, encantador, que faz a gente sonhar e principalmente se divertir, que é o universo geek. O Armindo Ferreira vai estar com a gente. Então aproveita, qual é o seu personagem deste universo favorito? Manda aqui pra gente nas suas sugestões, mande as suas perguntas, mande as suas respostas, mande as suas críticas, seus elogios, ajude a gente a fazer essa edição mais divertida. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Armindo Ferreira, que dá aula sobre esse assunto. Produção, demorou, né? Demorou, foi eu aparecer com a minha toalha, falar do mundo geek, o que eles fazem? Vem uma flamengada. Não tem jeito, não escapa. Cada oportunidade que tem, aparece aí, tem que botar uma flamengada. Hoje teve até toalha do Flamengo. Tem nada não, vou atrás da toalha do Timão também. Vai, Corinthians! Bom, agora vamos falar de uma corrida que vale nada menos que $1 bilhão, como B de Bosque, $1 bilhão. Foi esse o valor que a empresa americana Moderna foi buscar no mercado para produzir a vacina contra o coronavírus. Mas não há uma unanimidade sobre a eficácia dessa vacina pela comunidade científica. Os pesquisadores alegam que não houve análises e testes suficientes. A principal crítica aos americanos é que o anúncio foi feito de forma apressada para garantir recursos do mercado. Mas tem uma outra, tem várias outras. Tem uma que, por exemplo, está sendo produzida pelos chineses. Está sendo produzida pela empresa CanSino, que fez, aí sim, o que manda o devido protocolo. Encaminhou os dados completos do estudo para a The Lancet, que é uma respeitada revista científica britânica. Os estudos foram feitos com 108 moradores da província de Wuhan, onde surgiu o coronavírus. Desse total, 63 pessoas foram imunizadas, um resultado avaliado como positivo pela comunidade internacional.
No entanto, contra esta vacina em particular, pesa o alto número de reações adversas. 87% das pessoas apresentaram manchas e vermelhidão na pele. É o tal do efeito colateral. Se parar por aí sem maiores, riscos, estamos no bom caminho. Esses pesquisadores chineses de quem eu falava são os mesmos que desenvolveram, para vocês terem uma ideia, uma vacina contra o Ebola em 2017. No mundo inteiro, ao todo, para vocês terem uma ideia da dimensão dessa corrida aí, são 120 empresas gastando tudo que tem, dando tudo que tem para encontrar a cura para a Covid-19. 10, veja só, já na fase de testes clínicos com seres humanos. Quem caiu em desgraça na comunidade científica, adivinhe, foi a cloroquina, isso, essa mesma, a cloroquina. Depois da revista The Lancet publicar um estudo feito por um laboratório francês com 96 mil pessoas. A maioria apresentou sérios efeitos colaterais, especialmente sobre o coração, com grande risco de morte, segundo a pesquisa. Tá aí o nosso Reforgan, parceiro aqui do ClickTube News. Dica importante, reforçar a imunidade do organismo. Quanto mais o sistema imunológico estiver sempre protegido, mais você se fortalece. Imagina numa época como agora, então, isso tem que estar na cabeça o tempo todo. Valeu, Reforgan! Olha, mesmo o uso da cloroquina sendo suspenso por determinação da Organização Mundial da Saúde, aqui no Brasil o medicamento continua liberado, também para casos leves de Covid-19, e é incentivado pelo governo. Não se esperava nada diferente, até porque a decisão internacional acabou de sair. Mas o Conselho Federal de Medicina emitiu uma nota alertando para os riscos de medicamento. Porque tem o seguinte, não é simplesmente dizer que ele pode não ter benefícios. É que ele pode ter riscos graves à saúde, ele pode implicar em risco de morte. É o oposto da situação, então tem que se tomar muito cuidado. O comportamento do governo brasileiro com relação à pandemia continua sendo alvo de sanções internacionais exatamente por não dar atenção a todos os alertas feitos pelos maiores especialistas do planeta. O presidente Trump, que já tinha criticado publicamente a postura do seu colega Bolsonaro, sem falar mal de Bolsonaro, mas falando mal da postura, coisa de político, agora resolveu tomar medidas ainda mais restritivas. Ele pura e simplesmente fez o que acenava de longe que iria fazer. Proibiu a entrada nos Estados Unidos de não-americanos que passaram pelo Brasil ou que saíram do Brasil nos últimos 14 dias, que é o tempo de incubação do vírus. Vale lembrar que pouco antes da quarentena, 22 brasileiros da comitiva presidencial, portanto, junto com Bolsonaro, aquela comitiva que foi a Miami, na volta testaram positivo para o coronavírus. Era para ser um duro golpe para o presidente Jair Bolsonaro, que se diz amigo de Donald Trump, que tem um histórico de bom relacionamento e tal. Só que hoje o Bolsonaro foi chamado pelo tradicional jornal conservador inglês, The Telegraph, conservador, hein? Ele foi chamado de Trump dos trópicos. Já não dá muito para saber se isso é bom ou mal. O jornal fez uma reportagem dura criticando a postura do presidente brasileiro no combate à pandemia, chamando Bolsonaro de populista e o acusando de ter destruído o Brasil. Da imprensa brasileira, o que chamou a atenção foi uma foto que já tem 83 anos. Resolveu viralizar agora, hoje mais especificamente nas redes, para ver que a história tem validade. É a capa do jornal Correio da Manhã que destaca uma fala de Mussolini. O líder fascista italiano afirmou que só um povo armado é forte e livre. Qualquer semelhança com os dias atuais, com frases recentes, com posturas da fonte emissora da dita frase, não é mera coincidência. Espere para 22, o seu Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, e vai ser feliz com eles, pô. No meu governo tá errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escravizado. E não é coincidência, você sabe por quê? Porque é a raiz do mesmo pensamento, é a fonte do mesmo raciocínio, da mesma mentalidade. É esse tipo de postura do presidente Bolsonaro que tem causado, no mínimo, vamos ser
elegantes, né? Estranheza na comunidade internacional. O fascismo e o nazismo, a gente tem que lembrar, foram vencidos pela democracia. Isso, então, a gente não pode esquecer jamais. Em vários países, inclusive, é crime usar símbolos nazistas ou fazer qualquer alusão a eles. Apesar do positivismo que inspirou o fascismo italiano estar muito presente na nossa cultura. Infelizmente está mesmo. As leis trabalhistas foram originadas da Carta del Lavoro, da Itália, e até a mensagem na nossa bandeira é uma mensagem positivista. Para a gente parar e pensar mais, pensar melhor. Ultranacionalismo, patriotismo exacerbado, Brasil acima de tudo. Concentração de poder e de admiração na figura de um líder quase infalível, autocrático e autoritário. Perseguição às oposições ao pensamento oposto. Não aceitação de crítica, censura. E uso da violência para fortalecer o poder. Isso são características clássicas determinadas por historiadores e sociólogos do fascismo. Isso mesmo, o regime político da Itália de Mussolini, da Espanha de Franco, de Portugal de Salazar, que levou esses países à guerra e ao obscurantismo, à tortura, à morte, à intolerância. Vamos tomar cuidado aqui no Brasil, porque não é todo mundo que apoia Bolsonaro que é fascista, mas não há um fascista que não apoie Bolsonaro. E eles estão por aí. A gente não pode ser tolerante com a intolerância. A gente não pode aceitar a balela de liberdade de expressão quando o discurso é favorável à destruição da liberdade de expressão, da nossa que entende que a democracia e a pluralidade são essenciais para uma sociedade civilizada. A gente tem que tomar muito cuidado e ver qual o caminho que o país está tomando. Como eu disse, nem todo mundo que apoia Bolsonaro é fascista, mas não há um fascista que não apoie Jair Bolsonaro. Mas o que viralizou pra valer foi a briga pública entre a cantora Anitta, vai malandra, aquela lá, e o colunista de fofocas Léo Dias. Tudo começou quando foram divulgadas informações de que a mãe da cantora havia saído da mansão onde morava com a filha. Ela iria viver num apartamento à beira-mar, dando a entender que houve uma briga entre mãe e filha. Anitta desmentiu a informação, disse que estava sendo chantageada pelo jornalista e que vivia com medo dele. Léo Dias reagiu e publicou uma série de postagens em que dizia que ele era pressionado por Anitta para falar mal de várias artistas e pediu desculpas. Então eu quero pedir desculpas aqui a Ivete Sangalo, a Preta Gil, a Pablo Vittar, a Simária, quem mais? A Bruna Marquezine, mais a Marina. Eu avisei a ela. A Marina, eu liguei para ela anteontem e falei assim, Marina, olha essa conversa. Ela falou assim, como eu sou idiota, né, Léo? Eu falei, amor, como você é idiota. Isso que a gente viu e ouviu aí é tipo assim, um tutorial, uma aula daquilo que não se deve fazer se você quer fazer jornalismo sério, jornalismo bom, jornalismo para valer. Eu particularmente não conheço Léo Dias, pessoalmente, não conheço a Anitta, a não ser, né, pela obra pública que ela tem. Não estou entrando na discussão nem para defender um lado, nem para defender o outro. Apenas deixando claro que a relação de um jornalista com a fonte, no caso do jornalista Léo, a fonte Anitta, deve ser de respeito mútuo, de um para o outro, do outro para um. Há uma linha muito fina, muito tênue entre o interesse público e o privado nessa relação. O jornalista deve ter a consciência sempre de que o seu papel na sociedade é zelar pelo interesse público e prestar serviço, levar informação para quem precisa dessa informação da forma mais respeitosa com a verdade, com a fonte e com o público. Em essência, é isso aí que eu penso. Agora, dá para fazer um bom jornalismo nesse mundo das celebridades?
embora haja controvérsias, né? É tudo muito sensível, a disputa é muito grande por espaço, tanto entre jornalistas por espaço, quanto, claro, pelas celebridades por espaço nos veículos e presencialmente, né, proximamente, a esses jornalistas que têm espaço a distribuir. Mas dá, como eu dizia, dá para fazer um bom trabalho nesse universo também, nessa área de cobertura. A gente tem vários exemplos que são positivos. Queria citar a nossa clicktuber e colunista do Grupo Folha, a Cris Padiglione, o Zé Carlos Neri, da coluna do Flávio Rico, que são craques. Vamos voltar a falar da pandemia. O Brasil está vivendo nos últimos dias o momento mais crítico da doença, ao menos até agora aqui no país. A gente sempre torce para que seja mais crítico e daí melhore, né? Continuamos torcendo. A gente tem visto o aumento do número de casos e de mortes e o vírus se espalhando com força, sobretudo agora em direção ao interior. Mas o Brasil não pode parar, é o que todos dizem, a gente concorda. Bastou um shopping abrir as portas para ter uma corrida às compras. A gente já viu esse filme, né? E não faz muito tempo. Essa fila se formou na entrada do shopping Oiapoque, na região central de Belo Horizonte. Na fila sem fim é possível observar pessoas sem máscaras e sem respeitar o distanciamento social. Ou seja, problema nenhum para elas. O problema não é com elas, elas não têm que fazer a parte delas para ajudar em nada. Mas a maior parte cumpriu as determinações das autoridades sanitárias. Em São Paulo hoje foi o 6º dia do feriado prolongado para tentar aumentar a adesão ao isolamento no estado, que é o epicentro no país, é o estado que mais sofre com a pandemia. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella decidiu manter as restrições da quarentena, não sem antes liberar as igrejas para receber os fiéis. Eles têm que usar máscaras, álcool gel e manter distanciamento social. Horas, 20 minutos, a gente ao vivo nessa etapa do ClickTube News. Vocês viram, né? Hoje um dia um tanto quanto especial. Vocês já viram aí até o nosso clipe com imagens, digamos, um tanto quanto inusitadas. Todo mundo com um adereço em volta da cabeça, alguns mais jeitosos, outros menos. Eu tive que tomar uma aula aqui com a primeiríssima dama, Dona Flávia, para me ensinar a fazer, enfim, aquilo que vocês também viram aí na imagem. E lá está conosco, tudo por quê? Tudo por causa dele, por causa do homem que vem em volta do espaço, que vem e vai, que não tem barreiras, que não tem limites, o nosso amigo geek, Armindo Ferreira. Grande Guto, hoje celebrando um dia muito importante, que é o Dia da Toalha ou o Dia do Orgulho Nerd. Uma polêmica aí que eu vou explicar para quem está nos acompanhando. Mas primeiro eu preciso dizer que é muito bacana poder falar sobre isso, né? Infelizmente, normalmente a imprensa estereotipa demais este público quando faz esse tipo de cobertura, e é muito bacana a gente poder ajudar a desmistificar e falar um pouco desse público bem interessante. A parada é o seguinte... Oi, pode falar, Guto. Deixa eu só fazer um agrado aqui para os nossos internautas, só para dar uma relação de gentes boas que estão com a gente. Rodrigues Lima está aqui com a gente. Está também o Eduardo Ferrugem, a Helena Martins Rodrigues, a Didi Azevedo, um beijo grande, Didi, a Rosana Barbosa, o Tink, que é o nosso parceiro, especialista em áudio da televisão, a Mauri Trolise, grande repórter cinematográfico, diretor de TV, um parceiraço dos meus tempos de TV Globo e Globo News. Tem um monte de gente boa que eu vou falando o nome aqui, mas uma pessoa em especial... Rosa Maria Urbaneto, a Rosinha, a mamãe de todos os urbanetinhos do planeta, mamãe e popó, um doce de pessoa, um beijo enorme para você, Rosinha, e uma pessoa queridíssima que esta nossa live, no dia de hoje em particular, está resgatando aqui para mim, que é a Renata Figueira de Melo. Renatinha é jornalista, ela é de São Paulo, uma das pessoas com quem eu tive o prazer, a satisfação, a alegria de trabalhar na TV Cultura, lá quando eu era muito foca. Você que não é do meio jornalístico não sabe, mas o jornalista, quando está começando, ele é um foca, ele está aprendendo. Então, eu estava lá aprendendo a viver o jornalismo em televisão, uma das pessoas com quem eu tive a honra de trabalhar, e
também o carinho, a alegria de trabalhar, foi Renata Figueira de Mello. Um beijo enorme, esteja sempre com a gente aqui. Desculpa, Armindo Ferreira, agora o tempo é todo seu. Vamos começar, então, para você contar para nós a história que você estava começando a dizer. Por que essa toalha e esse dia tão importantes? Só gente boa aí, valeu a espera. É o seguinte, Guto, dia 25 de maio é o dia que aconteceu a primeira avant-première do primeiro capítulo de Star Wars, que na verdade é o capítulo 4, né? Star Wars na ordem de lançamento é 4, 5, 6 e depois 1, 2, 3. Então o primeiro capítulo é o capítulo 4. É isso aí, Guto, é o contrário. E aí, então, isso aí originou no dia do Orgulho Nerd, por isso que é comemorado o Orgulho Nerd no dia 25. Mais uma galera de outro lado, que nem sabia dessa história, também gostaria de homenagear o autor deste livro que está aqui na minha mão, que é o Guia do Mochileiro da Galáxia. Famoso. Aqui, escrito por outro autor famoso, muito querido para a gente que é nerd, que é o Douglas Adams, está aqui a capa. E o livro, Guto, Douglas Adams é um autor com um humor britânico muito peculiar, é um livro extremamente ácido, faz críticas a comportamentos da sociedade, do Estado em relação à sociedade, até espanta ver como é atual em algumas coisas, falando de burocracia, de líderes autoritários e suas decisões e seus desmandos, está tudo aqui, mas contado numa forma leve, descontraída, essas coisas todas. Bom, a casa do personagem principal do livro vai ser demolida, porque vai passar uma estrada na casa dele, e ele não foi se manifestar na prefeitura que não queria que passasse a estrada, e a hora que ele está sentado lá chorando que ele ia perder a casa, aparece uma nave espacial em cima da Terra e fala: olha, Terra, a gente queria falar para vocês que a gente está fazendo uma estrada interplanetária, o planeta de vocês está no meio do caminho dessa estrada e a gente vai explodir o planeta. E aí, então, ele encontra com um amigo dele nesses últimos minutos aí de Terra. Esse amigo é um extraterrestre e fala: olha, lembra aquele dia que você salvou minha vida? Eu vou salvar a sua hoje, porque a Terra vai deixar de existir, mas eu vou te ensinar como pegar uma carona no espaço. Mas não saia daqui da Terra sem levar uma toalha. E aí a gente aprende num texto maravilhoso do Douglas Adams que quando você vai viajar pela galáxia mochilando, a toalha é o item mais importante, porque você pode usar a toalha para deitar em determinados planetas, para usar como vela para se locomover em mares inóspitos de outras galáxias, e se ela estiver molhada, você pode usar a tela como uma arma para se defender em alguns outros planetas. O texto do Adams é muito melhor do que eu estou falando aqui, é um texto enorme, em que ele explica pormenores da toalha, e aí, para saudar o Adams, foi escolhida uma data aleatória qualquer, e o aleatorismo tem muito a ver com a obra do Douglas Adams, e essa data acabou caindo no dia 25. Então, até dentro do mundo geek tem uma dissidência, se hoje é dia da toalha, o dia do orgulho nerd, mas eu comemoro o dia da toalha, mas para demonstrar o meu orgulho em ser nerd. Escuta aqui, Armindo, só para você ver, olha isso! Olha só. Sabe o que é isso? Isso é uma fornada, isso para você, para todos os nossos assinantes, é uma fornada de cookies. Cookies que minha filhinha acabou de fazer e eu achei que tinha a ver com a data. Tô maluco? Não, exatamente. A melhor companhia para assistir uma série, um filme, para curtir aí a sua... Hoje, nós estamos nesse período de casa, né? Melhor companhia é colocar um filminho no streaming, no serviço de streaming, e acompanhar cookies, e com certeza uma boa companhia para viagens intergalácticas. Nossos personagens de O Mochileiro da Galáxia aprovariam isso. Agora, Guto, talvez você me perguntasse, aí olhando minha bola de cristal, mas por que raios comemorar o dia do orgulho nerd, o dia da toalha? Por que esse orgulho? Eu fui uma criança que a gente pode considerar meio esquisita, né? Porque gostava de quadrinhos, vivia no mundo da fantasia, gostava de mexer com computadores, né? Eu aprendi a programar computadores com 8 anos de idade, com 8, 9 anos de idade. Olha, mas quadrinho eu gostava também. Pois é, mas o fato é que a gente sofria bullying, viu, Guto? Você era o diferente, esquisito da sala de aula. Se você pegar os filmes da época, por exemplo, American Pie, que é essa época dos besteróis norte-americanos, tem os estereótipos do jovem. Tem o valentão, tem a mocinha popular e tem o nerd. O nerd era aquela pessoa com camisa xadrez
calça jeans até a altura do peito e que o fortão pegava pela perna e jogava no lixo, né? Eu já apanhei por ser nerd, né? Então, quando os nerds desse tempo viraram o Bill Gates, viraram o Steve Jobs e começaram a construir uma cultura econômica, eles deixaram de ser pessoas esquisitas da sociedade e passaram a ser entendidas como pessoas importantes dentro do processo cultural. E aí, enxugando bem a história, hoje em dia você ser geek aí é uma coisa descolada, diferente, né? É o meu estilo de vida, é meu ganha-pão nessa cultura geek, então a gente celebra esse orgulho de poder se declarar e de ter uma paixão por uma série, um filme, um game, já que muitos de nós não tiveram, no passado, não tínhamos nada disso, a gente era até hostilizado por gostar de alguma coisa diferente. Os tempos são outros, Armindo Ferreira. Só para você se localizar, a nossa Renatinha Figueira de Mello está dizendo, olha, super interessante, gostei da toalha do Armindo, e aí ela vai pontuar uma coisa que eu já tratei aqui, e da fumacinha do umidificador de ar também. Tá vendo? Tá fazendo um charme, eu mantive, fez sucesso. Outra vez a gente mantém, né? Armindo, ser geek é diferente de ser nerd ou tudo a mesma coisa? Escuta, alguns lugares, inclusive algumas literaturas, vão dizer que sim, que o nerd é aquela pessoa mais introspectiva, que faz programas de computador, estuda, e tem poucas competências sociais. Ele hoje estaria muito associado ao Sheldon da série Big Bang Theory, que é o cara meio esquisitão ali. O nerd mais clássico, ele tem essa coisa de ter poucas competências sociais, assim, de não conseguir socializar, de não conseguir conversar com outras pessoas. E o geek seria o mais descolado, o que é dono de startups, o que assiste filmes, pré-estreias, tem canal no YouTube. Eu, Armindo, particularmente não gosto. Eu acho que o geek é o nerd de antes e que a gente só evoluiu e agora tem um termo gourmetizado, assim, que aí é mais legal você falar geek que não vem com essa carga cultural do nerd. Então, eu sempre falo como sinônimos. Geek e nerds, para mim, são a mesma coisa. Show! Outra pergunta, neste ping-pong espacial, todo mundo tem um pouco de geek, não tem não? Ou o geek tem características que são só dele? Guto, vou dizer para você que foi o tempo que geek eram comunidades isoladas, né? Hoje, por conta dos serviços de streaming, né? Netflix, Google Prime, Video, HBO Go, o streaming do Telecine, cada um tem uma paixão, ou por uma série, ou por um filme, ou por um videogame, ou por um anime, então, por um game. Então, de alguma forma, todo mundo tem um tiquinho de geek. E aí, não sou só eu que estou falando, não, viu, Guto? Esse público geek no Brasil, ele é interessantíssimo e tem sido estudado. Por exemplo, o site E-Commerce Brasil, em 2019, divulgou uma pesquisa falando que o ticket médio das compras online de um geek é de R$ 548 por mês, sendo que a média nacional é de R$ 329. Além disso, e aí esses números impressionam, né? De acordo com a consultoria PwC, a indústria geek, né, ligada ao entretenimento e cultura pop no Brasil, movimentou em um ano de 2000, isso tudo foi divulgado em 2019, mas é de 2018, 36 bilhões de dólares, na época equivalendo a 118 bilhões de reais, e normalmente pessoas do público A e B. Então é um público que consome cada vez mais, que tem um alto poder aquisitivo e muitas vezes não se importa aí de gastar porque gosta de uma série, gosta de um filme, né? Eu estou aqui com a minha camiseta de Star Wars, estava com o meu boné de Stranger Things. Aí é todo ele inspirado nesse universo, é tudo, né? Exatamente. Aqui eu tenho peças de coleção, tenho livros autografados pelos autores, tenho bonecos colecionáveis para você ter uma ideia, Guto, eu tenho uma relíquia ali que eu guardo com muito amor e carinho, escondido numa das canecas, que é um pedaço de filme mesmo, desses que passavam nos cinemas, de um capítulo de Star Wars. Um cara conseguiu um rolo de um cinema antigo, picotou esse rolo e vendeu no eBay. Eu fiquei passando 3 madrugadas num leilão e consegui arrematar 5 pedaços de filme original de Star Wars. É uma das coisas que eu tenho ali na minha prateleira escondidinho. Você se importa de dizer pra gente quanto é que você pagou? Se não quiser, não precisa. Mas eu sou jornalista, né, camarada? Não, tá certo. Guto, eu paguei uma graninha na época, viu? A vantagem é que o dólar não era tão caro. Mas eu imagino que hoje cada peça de filme dessa para colecionadores
você pagaria aí uns 500, 600 reais, ainda mais porque eu consegui pegar bons trechos, assim. Deu pra Mas escolher? hoje consegui, porque eu peguei no começo. Uau! E teve gente que pegou finalzinho, né, cena de crédito, essas coisas todas, eu ainda consegui pegar os primeiros lotes. Então eu diria aí que hoje cada filme desse seria comercializado por uns 500, 600 reais. Tem de cabeça uma cena desses trechos? Eu tenho uma cena de um Jedi segurando uma espada, uma cena importante no filme, se eu não me engano, é o Anakin. E aí ele tá segurando a espada momentos antes de virar o Darth Vader. É uma cena guardada ali com muito carinho, exatamente. Eu tenho também um livro do Timothy Zahn, que é um autor que escreveu uma trilogia clássica de Star Wars, mas que não é a trilogia original, porque depois que a Disney comprou, ela limitou, mas o Timothy Zahn é muito conhecido, e também autografado por ele. Então tem ali algumas peças que são guardadas com muito amor e carinho e que fazem parte do meu dia a dia, da minha vida, né? E das coisas. E eu ganho muita coisa também, né, Guto? Meus amigos me dão de presente de aniversário, as marcas, quando querem fazer ações comigo, elas sabem que eu gosto, também mandam, né? Então acaba sendo uma paixão que é alimentada por isso. Armindo Ferreira, você é referência, você é um ícone do universo geek. Não é? Falando nisso, curiosidade aqui. Você imagino que sim, mas você tem como elencar para nós 2 ou 3 dos seus principais ícones favoritos, né, nesse universo, ou você não tem um ranking? Não, tenho com certeza, Guto. Acho que Star Wars, sem dúvida nenhuma. Star Wars fez muito parte da minha infância, assim. Guto, eu ficava maravilhado vendo as naves cruzando o espaço. E quando eu era pequeno ali, eu talvez seja atraído pela idade, mas com 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu morava em São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista, e lá tinha os estúdios Veracruz. Sim. Finados estúdios Veracruz. E teve uma época que a prefeitura tentou resgatar o Veracruz, tudo, e teve uma exposição de peças de filmes de ficção científica lá. Se eu não me engano, era um filme brasileiro que acabou não dando certo, mas... E aí eu comecei a ver as maquetes das navezinhas e como era filmado e todas aquelas coisas, e eu fiquei encantado com aquilo num grau impressionante. E aí eu acho que aquilo me picou, e a partir dali eu assisti todos os Star Wars mais de uma vez. Quando eu casei, a Juliana, que hoje é minha esposa, aí a gente era noiva, ela não suportava assistir Star Wars, eu levava ela no cinema para ir assistir, e hoje ela é tão geek quanto eu, né? Acabou pegando por osmose, então Star Wars, sem dúvida, fica no topo da lista. O universo cinematográfico da Marvel, o MCU, que foram mais de 20 filmes aí que a Disney exibiu, começou com um primeiro filme, quando a Marvel ainda era um estúdio independente, chamado Homem de Ferro. Esse filme tem uma história fabulosa de superação, tanto da Marvel quanto do Downey Jr., e por conta disso também está na minha lista aí de coisas do universo geek preferidas. E uma minha dinheiro aqui também se amarra no Homem de Ferro e no Robert Downey, claro. Não, ele estava numa fase decadente da carreira dele, tinha acabado de se recuperar do mundo das drogas. E aí a Marvel também tinha vendido todos os personagens deles porque eles estavam sem dinheiro e resolveram gravar um personagem B para ver se levantava uma grana. E aí o Downey Jr. pegou essa oportunidade, E aí, assim, foi o casamento de duas empresas que queriam crescer. E tem um desenho que eu acho que eu vou colocar em terceiro lugar, que eu gosto bastante, que é um desenho para adulto, não recomendo para os pequenos aí, dos pais e mamães que estão nos assistindo, que é um desenho chamado Rick and Morty, que é um desenho que passa no Adult Swim, e também está passando aqui no Brasil, se eu não me engano, na Nickelodeon à noite, mas se acha aí nos serviços de streaming, que é um desenho de um cientista maluco e de um sobrinho, e que faz muita referência geek, é um desenho pesado, niilista, eles falam de multiversos e coisas malucas, e é muito interessante justamente por isso, e tem muita referência geek. Quem é geek costuma gostar de Rick and Morty. São esses 3. Armindo, a gente tem papo para dias e noites inteiros, mas o tempo está escorrendo pelas mãos. Então, pergunta de repórter iniciante, daquele que eu sugeri no início. Quem quer ser geek? Em 3 lições com Armindo Ferreira. Método cifrado. Guto, acho que primeiro precisa ser apaixonado, né? Você precisa gostar de alguma coisa. Não tem nenhum problema você saber a série do seu ator, a fala do seu ator favorito, uma cena icônica que marcou sua vida. Eu acho que, então, você ser apaixonado por alguma coisa da cultura pop
é pré-requisito. A segunda coisa é você ter a liberdade de demonstrar isso porque você pode, né? Não é à toa que eu estou aqui com a minha toalha celebrando meu orgulho geek, e se eu estivesse indo ao banco eu estaria de toalha, se eu estivesse dando aula eu estaria com a minha toalha. Eu acho que isso é muito importante. Vai falando aí. E terceiro, olha aí, já entrou para o clube dos geeks, ó. Estou parecendo o Sheik de Agadir, mas enfim. Não é? É um e esforço. O terceiro item que eu diria, eu acho que é você curtir um pouco de fantasia, né, Guto? O mundo está muito puxado, né? Se a gente puxar na história, a época de ouro, a Golden Age do cinema norte-americano, vem logo depois da Grande Depressão, e a fantasia, o cinema, ele nos dá alívios, né? Num jornal sério aí que a gente falou de política, quantas pessoas eu tenho visto nas redes sociais, né? Falam assim, putz, eu não aguento mais noticiário de política, noticiário de saúde, noticiário de política, noticiário de saúde. A gente ter um momento para poder extravasar para a nossa fantasia não é errado, não é esquisito, é saudável, né? Então eu acho que essas três coisas, saber ser apaixonado por alguma coisa, não ter vergonha de expressar essa paixão e entender que o mundo da fantasia nos é muito importante e nos ajuda, inclusive, a passar por momentos delicados como esse que a gente está passando. E a gente está aqui, né? Eu trabalho todo dia, minha editoria, a Editoria Geek, eu trabalho todo dia com essa pretensão humilde de tentar levar um pouco de entretenimento e pautas mais leves para as pessoas e, quem sabe, colaborar para o dia delas. Eu acho que quando eu acordo de manhã e penso no meu conteúdo que eu vou fazer, eu também estou muito focado em fazer isso. E aí, humildemente, acho que eu tento colaborar para a vida delas fazendo isso. Não tenha dúvida, Armindo. Até por isso a gente fez a opção hoje, nessa edição do ClickTube News, de trazer um pouco de alívio também para o nosso internauta, né? Para quem assiste a gente diariamente. A gente tem acompanhado, claro, todas as agruras desse noticiário pesado que você mencionou. Não tem sido fácil para nós, que somos profissionais também. A realidade do Brasil e do mundo que a gente está vivenciando é bastante cruel. Então a gente hoje fez a opção, vamos lá, vamos também dar um pouco de espaço, não pura e simplesmente por ser um alívio, um refresco para a gente respirar, mas também porque tem a ver. É o dia da toalha, é o dia do Universo Geek, é o dia, né, do nerd, enfim, eu já estou misturando tudo. Olha, eu queria falar muito mais com você, mas vou relacionar aqui a Rosilei Faria, minha querida que entrou, a Eleida de Góes, o Sérgio Fernandes Cataldo, o Wagner Mafezoli. O Serginho Cataldo fala dos cookies aqui que eu mostrei, que minha filhinha Carol fez, que acabou de vir reclamar comigo que eu não devolvo. Ele falou aqui que são os cookies do Enio do Beto da Vila Sésamo. Ele, portanto, revela o seu lado, não é? Não é geek, exatamente. E enquanto você falava, eu me lembrava de uma cena que eu adoro, entre algumas do cinema, que é a cena do Rutger Hauer, no finalzinho do Harrison Ford, né, no filme... Meu Deus, agora me deu branco o nome do filme. Eu vou lembrar. É um filme que na época de faculdade eu assistia pelo menos uma vez por ano para reviver Blade Runner, para reviver aquele ambiente, aquela atmosfera. E é um filme bonito, apesar de ter lá suas violências, mas é um filme bonito, tem um roteiro maravilhoso. E aquela cena, que eu não vou dizer aqui, para que as pessoas que não viram possam ver, já é um clássico, mas é uma cena, no mínimo, tocante em meio daquela, enfim, daquela tensão que o filme propõe. Amigo Geek, volte sempre. A gente está aqui esperando por você, sempre que você quiser estar aqui conosco. Tá bem? Venha. Gente, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. E olha, celebrem o seu dia Geek, ainda dá tempo de tirar uma foto com a toalha e colocar nas redes sociais. Coloca a hashtag Dia da Toalha, tá lindo de ver. Obrigado, pessoal. Eu vou chamar minha primeira dama para me ajudar de novo a fazer aqui, que eu estou mais parecendo um shake. Obrigadíssimo, Armindo. Um abraço grande. Celebre. Tchau, gente. Obrigado a vocês também que estão sempre conosco, hoje meio atrapalhado aqui com a toalha, mas enfim, dando espaço para essa diversão, para essa indústria, para essa realidade que é o Universo Geek, tão bem representado aqui no nosso ClickTube News, pelo Armindo Ferreira. Quero agradecer a participação dele, de todos os parceiros que mandaram fotos. Vocês viram até uma minha, né? Vocês devem ter visto também uma do André Boudon, nosso comentarista francês de economia. Ele consegue estar pior do que eu, mas ele continua lá vulcano. Gente, muitíssimo obrigado pela participação sempre, pela companhia. A gente vai encerrar essa edição exatamente com uma participação especial dele, o André Boudon, no encerramento aqui dessa edição do Dia da Toalha. Fiquem bem, fiquem com Deus, se puderem, fiquem em casa. Obrigado, gente! Eita, minha toalha!